Bom dia, primeiro ano. Vamos para mais uma aulinha de Sociologia. Hoje iremos estudar cultura e diversidade. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que é a cultura. Então, para o antropólogo Edward Taylor, 1832 e 1917, um dos pioneiros do estudo da cultura. A cultura inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, costumes e todo o comportamento aprendido pelo homem. Tudo que o homem faz, ele aprende com os seus semelhantes. Lembrando que, então, tudo que você tudo que você faz foi aprendido com sua família, seus amigos, na escola, na igreja, na comunidade em que vive. E isso é cultura. Assim, a cultura são normas, regras, padrões de comportamento, formas de pensar, de agir, e por isso não existe povo, sociedade ou ser humano sem cultura. Cultura e diversidade. É essa diferença cultural que vai fazer com que os hábitos, a forma de agir, de pensar, de vestir de vocês sejam diversas e não diferenças biológicas ou genéticas. Então, não são características físicas, genéticas, que vai determinar determinada cultura, e sim os hábitos, o modo de agir, de pensar, de se vestir, o comportamento. Há no mundo uma diversidade cultural muito grande e rica, ou seja, uma diversidade de culturas, e é graças à diversidade cultural que há diferentes formas de falar, de pensar, de vestir, de se relacionar com diferentes países, sociedade e mesmo grupos da mesma sociedade. Essa diversidade cultural, podemos concluir que o comportamento do indivíduo depende de um aprendizado e de um contexto cultural no qual ele vive. Então agora eu vou trazer algumas curiosidades no mundo e no Brasil sobre a nossa diversidade cultural, né? Primeira coisa, como eu falei, a diversidade cultural, né, são os hábitos, as formas de agir, de pensar, de se vestir, no que a gente acredita, né? Isso é passado de geração para geração. Então, por exemplo, aqui tem uma curiosidade sobre as religiões. Várias partes do mundo acreditam em algum deus, alguma crença, né? Então, nós temos várias simbologias, né, sobre as religiões. Por exemplo, vou falar um pouquinho dos países, de alguns países que acreditam, né, em determinadas religião, né? O primeiro vem o símbolo do cristianismo, que ele é muito difundido na Europa, nas Américas, tanto do norte como no sul, Oceania e grande parte da África. Depois vem o budismo, que é na Índia, na Ásia, Coreia, Japão. O islamismo, Indonésia, Ásia, África, Inglaterra, Espanha. Hinduísmo, Bangladesh, Malásia, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos. Judaísmo, Israel, Estados Unidos, Canadá, uma boa parte da Europa. Baísmo, Japão, China, Tailândia. Taoísmo, países asiáticos como China, Japão, Coreia do Sul, Vietnã. Jainismo, a Índia, África Oriental, América do Norte e na Europa. Ateísmo, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França, Japão, República Tcheca. Agnosticismo, Estados Unidos, Itália, China, Reino Unido. Shintoísmo, Japão, Estados Unidos, Canadá. Temos no Brasil também, Nova Zelândia, Países Baixos. Sheodonismo, né? Coreia do Sul e Coreia do Norte. Confucionismo, China, Japão, Singapura, Coreia do Sul. E o paganismo, né? A maioria das religiões orientais e as tradições indígenas da América e da Ásia Central, Austrália e da África. Então essas foram algumas curiosidades, gente. Olha, os símbolos
e as religiões. É claro que um país, ela tem várias pessoas, né, de várias religiões diferentes, né, mas sempre predominando uma, tá? Então agora vamos ver um pouco da cultura. Eu separei em oriental e ocidental para a gente ver um pouco da diferença, tá? Lembrando que o importante é a gente saber que o mundo ele é composto de uma diversidade muito grande, né? De cultural, dos países, mas o mais importante é que devemos respeitar todas essas diferenças, né? Então vamos lá. Ó, eu trouxe um mapa aqui, um mapa mundi, só para mostrar para vocês essa linha aqui que corta ele em Oriente e Ocidente, tá? Podemos perceber que a África, ó, a metade dela fica no Ocidente e a metade no Oriente. Então vamos lá. Sobre a vestimenta. Olha que interessante. Em algumas culturas orientais, as mulheres optam por cobrir seus cabelos em público como sinal de respeito e usam roupas mais fechadas. Já as ocidentais não se importam em destacar suas silhuetas e usar diferentes tipos de roupas. Vamos agora para a bebida. As ocidentais gostam de tomar uma boa cerveja nas reuniões. Já do outro lado do mundo, as orientais preferem tomar diferentes variedades de chá. Vamos agora para o casamento. Os nossos vestidos de casamento são de cores brancas e claras, representando a pureza. Mas as orientais gostam de usar cores chamativas e muitas joias para mostrar a abundância e a riqueza. Acessórios agora. Nós, ocidentais, gostamos muito de ousar, testar diferentes materiais e bijuterias. Já no lado oriental, os acessórios mais utilizados são as joias. Quanto mais joias, melhor. Maquiagem. Olha a maquiagem. Enquanto no Ocidente o uso da maquiagem é variado, há muitas mulheres que optam por algo mais natural, que só destaca seus atributos. Já as culturas orientais têm como principal ferramenta de beleza a maquiagem para mudar drasticamente suas características físicas. Agora vamos de fantasia. A mulher ocidental se disfarça de Halloween, de personagens de terror, enquanto no Oriente elas gostam mais de cosplay, personagens fictícios da cultura pop japonesa. A silhueta. Embora essa não seja uma regra, as mulheres ocidentais normalmente gostam de realçar suas curvas, enquanto que as orientais preferem linhas retas. Comida. No Ocidente, normalmente, você vai pedir só um prato, de acordo com sua cultura. No Oriente, todos comem vários pratos, que incluem vegetais, carne, arroz, etc. Nas compras, há sempre algo em comum entre as mulheres. Com certeza, tanto no Oriente quanto no Ocidente, muitas gostam de fazer compras. E por último, vou mostrar a diversão. No Ocidente, geralmente as mulheres dançam todos os tipos de música, mas em muitas culturas do Oriente nem todas dançam e muito menos em público.
Então, gente, a gente pode ver algumas diferenças, né, entre o Ocidente e o Oriente. E não podemos deixar de falar do nosso Brasil, das nossas regiões, né? O nosso Brasil, culturalmente, ele é muito rico também. Temos muitas diversidades. Por quê? Fomos colonizados, né, por três povos: os portugueses, os africanos, né, e os indígenas, né? São três culturas totalmente diferentes. E o nosso Brasil, ele é muito rico nessas culturas. Então, trouxe um pouquinho de algumas vestimentas típicas do Brasil, ó. Podemos ver o gaúcho, tá? Que são os peões, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, um pouquinho do Uruguai, da Argentina, eles se vestem dessa forma, né? Paulista 1, são os tropeiros, ó. Paraná, Santa Catarina, sul de Minas. Nordestino, são os vaqueiros. Todo o sertão do Nordeste, Tocantins, um pedacinho, né, o norte de Minas Gerais, o nortista, Amapá, Pará, Acre, Tocantins, Maranhão. Paulista 2, são os boiadeiros, né, São Paulo, o norte do Paraná, Triângulo Mineiro, e assim vai, dependendo da região, né, que a gente está, as pessoas se vestem, né, tem a cultura de se vestir de determinado modo, né. Outra coisa também muito interessante, muito importante no nosso Brasil, são as comidas típicas. Com as colonizações, né, a entrada, né, dos portugueses, os índios africanos, eles trouxeram muitas variedades de comidas para o nosso Brasil. Por exemplo, temos a feijoada no Sudeste, o churrasco no Sul, os pratos baseados em peixes no Norte, Nordeste, o camarão. Aí temos vários tipos de comida, né, trazida desses povos, né. Também não podemos deixar de destacar algumas danças típicas, né. Trouxe para vocês, ó. A catira, né, que é do Centro-Oeste, o frevo do Nordeste, maracatu, roda de samba do Sudeste, né, o baião, as quadrilhas, né, que são as festas juninas e julinas de todo o Nordeste, né, o Sudeste também tem a cultura da quadrilha. Então são várias danças e de acordo com as danças, os vestimentos dessas danças, né. Também temos dependendo da região, ó, o carimbó, o chanchado, a chula no sul, né, o siriri, a catira no centro-oeste, como eu havia falado. Então, essa é um pouquinho da nossa diversidade cultural, né? Agora, então, importante, gente, a gente lembrar, sempre respeitar as diferenças, sempre respeitar os hábitos das pessoas, as formas de agir, de pensar, de vestir. São essas diversidades, né, que a gente tem que... são muito grandes e a gente tem que respeitar. Agora eu vou pedir para vocês se reunirem em grupo e com a palavra de vocês explicarem o que vocês entendem por diversidade cultural e citar exemplo. Pode ser uma diversidade que vocês tenham dentro do seu bairro, da cidade, do estado, da região, do mundo. Algumas curiosidades que vocês conheçam, tá? Obrigada. Tchau, tchau. Um grande beijo.